ético e moral para esta vida aqui. Deus, quando nos deu os mandamentos, Ele deu 10 mandamentos. Ele deu 4 mandamentos pedindo a nossa fidelidade a Ele. A nossa fidelidade de culto a Ele, de adoração só a Ele. Mas os outros 6 mandamentos é para o nosso bem-estar físico e social. E que às vezes nós nos esquecemos deste lado. E pensamos que estamos adorando a Deus, mas o nosso relacionamento horizontal, ele se acaba, porque esquecemos da ética, esquecemos da moral, esquecemos do relacionamento, e esquecemos do amor prático, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Eu cheguei aqui atrasado, pastor, apóstolo, desculpe, porque eu saí para chegar na hora, mas saí por uma rua totalmente errada. Eu fui em outra direção, e encontrei um casal de jovens saindo de casa para ir para uma igreja, estava de Bíblia na mão. Eu pedi, onde fica a igreja do apóstolo Ronaldo? Ele disse, eu levo o senhor lá. Ele não me explicou, me convidou para entrar no carro, eu entrei, me trouxe até aqui na porta, o casal de uma igreja vizinha nossa aqui, primeira igreja do Pilar. Cheguei meio atrasado, mas quando eu cheguei lá na porta, eu já vi assim, um clima tão gostoso, sabe, irmãos? Uma alegria, sabe, a igreja do Senhor tem que ser alegre, irmãos. Crente mocorongo não entra no céu não, irmãos. O céu é um lugar de festa. O céu é tão bom que quando se converte uma pessoa, uma única pessoa, o céu faz a maior festa. Isso é muito gostoso. E eu descobri que no céu também vai ter comida, irmã. Uma coisa que me alegra muito, apóstolo, é isso. Comida é uma coisa boa. Não, uma irmã me perguntou, pastor, no céu vai ter comida? Eu disse, vai. Aliás, o Novo Testamento, Jesus fala mais de comida do que de igreja, pastor. E toda vez que ele tinha um assunto sério para conversar, ele fazia uma mesa, chamava os apóstolos para comer. E teve uma vez que ele falou assim, olha gente, chega aqui, eu tenho um negócio legal para conversar com vocês. A mesa está pronta aqui, vamos comer. Eu quero falar com vocês sobre a minha morte. Eu vou morrer, vou ser sepultado, vou ressuscitar ao terceiro dia e tal. E então esta janta nossa aqui hoje é a última com a minha presença. E a próxima com a minha presença vai ser lá. E vocês são os convidados. Vocês já pensaram um negócio desse? Jesus falando sobre a morte dele e convidando o povo para a janta. Jantou com ele e disse, já garantiu, a outra está lá, a outra vai estar lá. Aí quando eu falei isso para a irmã, ela falou assim, será que eu vou poder ser cozinheira lá? Eu falei, está contratada. Está contratada. A Bíblia diz que lá no céu tem uma árvore que produz 12 tipos de frutos para alimentar as 12 tribos de Israel. E vai ser, olha que comida boa vai ser lá, sabe, irmãos? E lá não tem geladeira para guardar não, porque não estraga. Deus seja louvado. Então a igreja tem que ser alegre e festejar. E essa alegria que nos contagia, ela tem que chegar em muitos outros lugares, irmãos. Porque o nosso país, ele está se deteriorando por um trabalho muito bem feito por Satanás. E a igreja que trabalhou a 100 por hora, agora vai ter que trabalhar a 200 por hora. Vai ter que trabalhar muito mais sério. Olhei aqui quando o apóstolo orava pelo pessoal que está aqui, ao mesmo tempo ele estava profetizando pelo pessoal lá de fora. Essa deve ser a preocupação da igreja. A igreja não pode pensar só para dentro. O que pensa para dentro é colônia. Mas a igreja pensa para fora. Naqueles que ainda não conhecem o que nós conhecemos. Irmãos, nós conhecemos o maior de todos os milagres de Deus. É impressionante. Mas a maior parte do mundo e da nossa população brasileira não conhece ainda. Por isso que nós estamos lá, começando pelo sul do Brasil, com um projeto, a gente quer em 10 anos iniciar 50 projetos de plantação de igreja dentro das comunidades onde ninguém quer ir, irmãos. Porque tem lugares que ninguém está querendo ir, onde os políticos só vão pedir voto, e onde muitos pastores já riscaram, ó, lá não. Por quê? Porque lá não dá resultado imediato, lá não vem recurso imediato, lá vai dar muito trabalho, e nós vamos falar para 200, talvez 1 ou 2 que aceitem, assim mesmo vem capengando ainda. Mas e daí? O que o profeta Isaías fala lá? Que seria o ministério do Senhor Jesus. Ele fez a profecia de qual seria o trabalho de Jesus 700 anos depois. E então ele diz, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, e me ungiu para pregar o evangelho para os pobres, para libertar os cativos, para tirar os demônios dos que estavam oprimidos.
E esse texto vai por ali, depois em Lucas capítulo 4, quando Jesus está lá na sua terra natal, vai visitar uma sinagoga, dão-lhe um livro, ele abre o livro do profeta Isaías, Lucas capítulo 4, e ele lê esse mesmo texto, e ele se assenta, e a multidão fica olhando para ele, e ele diz assim: hoje se cumpre esta escritura. E a gente diz amém, porque Jesus disse isso, mas na verdade, ele estava dizendo: agora eu começo a fazer aquilo que Deus falou através de Isaías, que eu iria fazer. E de Lucas 4 em diante, vocês vão ver o que ele fez. Ele expulsou o demônio, ele alimentou os famintos, ele expulsou os demônios dos que estavam endemoniados, ele libertou os presos, os cativos, e ele foi fazendo isso até o dia que ele morreu. E quando ressuscitou e foi assuntos ao céu, ele reuniu o pequeno grupo que ele tinha, porque ele trabalhou muito, mas não conseguiu muito resultado também, por incrível que pareça. Ele reúne aquele povo e diz: agora vocês continuem fazendo o que eu estou fazendo. E é isso que a igreja tem que fazer. É isso que a igreja tem que fazer. A igreja não precisa mudar nada. A igreja precisa continuar fazendo o mesmo que Jesus fez. Ela não vai errar. Amando os pobres, ajudando os necessitados. Porque alguém poderia dizer: mas isso é trabalho social. Não, não é trabalho social, irmãos. Eu até quero dizer para vocês aqui que o Ministério Pão Vivo, ele não faz trabalho social. Ele faz o trabalho que Jesus mandou a igreja dele fazer. Porque para Deus, nós não somos apenas uma alma que vamos para o céu. Nós somos pessoas criadas à imagem de Deus. E que Deus quer cuidar de nós em cada dia. Ele quer nos alimentar a cada dia. Ele quer que a nossa vida seja límpida diante dele. Quer que nós sejamos saudáveis, curados das enfermidades, libertos das opressões. Quando o pastor orava aqui pela família, pelas famílias, antes da igreja, Deus instituiu a família. E há tantas famílias esfaceladas. Nós trabalhamos em lugares lá em que às vezes uma mãe tem 5, 6, 7, 8 filhos, cada filho de um homem diferente, porque elas precisam sustentar o seu lar e não tem a figura masculina dentro de casa. Então os homens, desculpe irmãos, se aproveitam da miséria daquelas mulheres e fazem filhos nela e vão embora, e vai ficando aquelas crianças desestruturadas, famintas e necessitadas. Algumas mães vendem seus próprios filhos à troca de uma cesta básica. E de repente você vê um político, eu não vou citar o nome de ninguém aqui, eu sou apolítico, ele dizendo: eu acabei com a miséria do Brasil. Dá um canetaço lá, e com R$70 para cada família, diz que acabou com a miséria do Brasil. Eu fiz uma pesquisa e descobri o seguinte: nenhum país e nenhuma parte do mundo, em nenhum momento, com nenhum sistema de governo, conseguiu em 4 anos acabar com a miséria de 40 milhões de pessoas. E aqui muito menos. Quem anda pelas periferias das grandes cidades sabe, os senhores devem saber isso. Eu queria passar aí alguns slides, porque senão a gente se empolga. Esse é o slide do Ministério Pão Vivo. Pode passar mais um aí, irmãozinho. Você passou o primeiro? Ou esse já era o primeiro? Tá, então pode passar mais ali. Mais uns 2. Olha só, você pode acreditar que aquilo ali é um lugar onde moram pessoas? Olha, pastor. Olha, apóstolo. Olha, se aquilo ali é um lugar onde pessoas podem morar. Aquilo ali é a Zona Sul de Porto Alegre. Quando Deus me colocou na Zona Sul de Porto Alegre, eu fiquei faceiro. Quando ele disse: eu vou te mandar para a Zona Sul. Eu falei: eu sempre quis ser pastor da Zona Sul, mas aqui no Rio de Janeiro. E quando eu vi a Zona Sul de Porto Alegre, eu me assustei e falei: Senhor, o Senhor errou. Porque Deus errou comigo 3 vezes, pastor. Ele errou quando me chamou para pastor. Eu falei: mas eu não sei nada, Senhor. E ele me chamou: é tu que eu quero. Depois me errou quando me chamou para missões. Eu nunca pensei em sair daqui do Campo Fluminense para ir para um lugar deserto que não tinha ninguém, as igrejas vazias, igreja com 70 anos, com 2, 3, 5 membros. Eu falei: não, o senhor errou. Eu gosto de gente, porque eu descobri que Deus gosta de gente. E a Bíblia diz que eu devo ser imitador de Deus como filho amado. Eu também gosto de gente. E chegou lá, não tem ninguém. Então Deus errou. Depois Deus me manda para uma periferia terrível, fédida. Eu disse: o senhor errou de novo. Mas não adianta, irmão, Deus nunca erra. Quando Ele pega a gente e coloca no caminho dEle, você tem que obedecer e fazer o que Ele está mandando.
Mas quando você chega num lugar e há muitas coisas na palavra de Deus que nos empolga a fazer, mas você fica abismado, assustado quando você chega e diz: será que esse povo que eu estou vendo aqui é realmente o povo brasileiro? É o povo do chamado país de todos? É o povo realmente do país chamado cristão? É o meu país? Esse povo é do mesmo país que eu sou? Porque ele não tem nada. As crianças estão largadas, pode passar mais um pouquinho. As crianças estão largadas, abandonadas. É uma terra fria. No inverno, chegando aquelas vilas, vendo dezenas e dezenas de crianças andando descalças, passando miséria. E a igreja do Senhor, o que está fazendo? Eu não queria nem falar mais aqui sobre o Ministério Pão Vivo, sabe? Porque na verdade isso é uma obra, não é obra de Ministério Pão Vivo. É porque nenhuma entidade missionária faz trabalho missionário. Quem faz trabalho missionário é a igreja do Senhor. A obra de missões, na verdade, é a mesma obra da evangelização, um pouco mais distante. Certo, apóstolo? É a evangelização mais distante. Então a igreja está aqui, está evangelizando aqui, está ganhando muitas pessoas para Jesus, mas ela está preocupada com tantos outros que estão distantes, que aparentemente a igreja não pode alcançar, mas pode sim. Quando ela começa a participar de um projeto como esse, ou de outros projetos, certamente a igreja que tem, através de outros obreiros que vêm aqui, ela está fazendo longe, em todos os cantos e recantos deste país, e até no mundo, até na África, na China, em qualquer outra parte do mundo, a igreja pode simultaneamente estar fazendo aqui e lá, cumprindo a palavra de Deus. Mas esse trabalho tem que ser feito, irmãos, baseado em uma coisa. Aí eu quero pegar aqui algumas coisinhas interessantes que eu quero considerar aqui com os irmãos. Eu quero falar com você sobre amor. Eu descobri o seguinte, que quando Jesus foi apertado por aquela gente onde ele estava ali, e que ele tinha que dar uma resposta de como todas aquelas questões do Antigo Testamento, e o que ele estava fazendo até aquela hora, ele disse: como que nós temos que fazer para entender tudo isso? Ele disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele sintetizou todos os mandamentos, ele sintetizou todo o Antigo Testamento. Ame o próximo, ame a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Mas o que é amar? O que é amar, meus irmãos? Quando eu leio João 3,16, cadê o João 3,16? Porque Deus, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Vocês observaram que propositadamente eu mudei duas palavras. Eu mudei a palavra unigênito e a palavra perecer. Primeiro que unigênito, a maioria das pessoas não sabe o que é isso. Unigênito, chega numa comunidade pobre, que não conhece a linguagem da igreja, não conhece a Bíblia, e não sabe o que é unigênito. E você também sabe que as pessoas, o verbo perecer não é muito usado entre nós, mas o morrer sim, não é isso? Todo mundo sabe o que é morrer, todo mundo aqui sabe também que vai morrer, não é verdade? E tem alguns aqui que só tem uns 4, 5 anos de vida, que é o meu caso. Estou com 66 anos, né? A Bíblia diz que a idade do homem é 70 anos, a média bíblica, pelos salmos. Então, eu resto apenas 4 anos de vida, porque eu estou com 66 anos. E você que está com essa idade aí também se cuida. Olha só, e a palavra de Deus diz o seguinte em João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quando você lê esse texto assim, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você leu um texto bíblico, acabou. Mas eu quero te chamar a atençãozinha. Primeiro, o verbo que aparece nesse texto é o verbo amar. Ok? Fechamos aí? Amar. O segundo verbo que aparece nesse texto é o verbo doar. Então eu quero dizer para você o seguinte: não existe amor sem doação. Ok? Se você diz que ama esta igreja, e quando você é desafiado por essa igreja, você não consegue, além do dízimo, que é uma devolução, que o dinheiro do dízimo não é teu, você não consegue dar nada que lhe custou o sacrifício, esse amor seu é duvidoso.
Eu não estou acusando ninguém, eu estou falando hipoteticamente, mas usando a verdade bíblica. Deus amou o mundo de tal maneira, inexplicavelmente, que nem João, que era o membro de igreja mais íntimo de Jesus, ele não conseguiu dizer como era esse amor. Ele diz, é tal que deu. Ele deu. Se você diz que ama a tua noiva e nunca deu nada para ela, abre o teu olho, minha irmã. Se você diz que ama o teu noivo e nunca deu nada, que custou o seu sacrifício, eu estou falando agora de coisa material, ok? Se você diz que ama a tua igreja e nunca deu nada, sabe, pastor, apóstolo, eu estou com uma dificuldade muito grande nos últimos tempos. Um colega nosso disse assim, na minha igreja, somente 45% dos membros entregam o dízimo. Eu disse, irmão, você está com um grande perigo na sua igreja. Você está com 55% de corruptos como membro da sua igreja. Porque o que é corrupção? Corrupção é apropriar-se indebitamente de coisa que não é tua. E quem retém o dízimo para si é ladrão, porque a Bíblia diz isto. Ah, pastor, mas é no Antigo Testamento. É no Antigo Testamento? Então tá, então arranca os salmos da sua Bíblia, que é aquele livro, que quando você está lá embaixo, que você está na angústia, que você está no sofrimento, você começa, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar me faz, e aí você, mas quando chega lá, vós me roubais, e não sabeis em que estão me roubando, então quero informar que vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E às vezes a igreja fica passiva em relação a isso. Uma mulher que tinha 10 anos de igreja me perguntou, pastor, eu tenho 10 anos de membro de igreja e não entendo a doutrina do dízimo. O Espírito Santo mandou dar uma resposta para ela muito dura, que eu não pensei, eu falei assim, aceita Jesus como teu Salvador e você vai entender. Não precisa estudo, não precisa, é apenas a fé em Cristo. A entrega do dízimo e da oferta é uma questão espiritual, não é de conhecimento. Quando o crente se converte, ele não tem mais nada, porque tudo dele e ele é de Deus. É de Deus, irmãos. Mas somos passivos. E aí criticamos os poderosos que estão lá, que estão afundando, ou que já afundaram a nossa nação. São corruptos, são mesmo. Ninguém nega. Não somos só nós que estamos falando, até os descrentes os chamam de corruptos. Mas e quando nós estamos combatendo uma corrupção, porque achamos que o valor é muito alto, e então nós nos abismamos? Mas quem é corrupto em R$1, em R$2, em qualquer valor insignificante, se é desonesto, é tão e tal corrupto como aqueles. E um homem ou uma mulher que professa a fé em Jesus não pode ser corrupto. E a nossa comunidade não vai melhorar se não houver uma mudança radical. Porque uma vida espiritual, cheia do Espírito Santo de Deus e de conhecimento da palavra de Deus, que não tem ética e não tem moral, é duvidosa. É duvidosa. Então Deus amou o mundo e deu. Olha só, mas Ele não deu o resto. Ele não deu sobra. Todos aqui conhecem muito bem a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Quantas vezes eu me empolgo lendo aquele momento que Deus falou com Abraão face a face, falou com Moisés face a face, melhor dizendo, e a gente se empolga, poxa, Deus esteve aqui na terra, literalmente Ele falou face a face. Mas esse texto aqui nos mostra o seguinte, que este Filho de Deus, Jesus Cristo, o meu e o teu Salvador, Ele é o único Filho que Deus teve de suas entranhas. Ele não foi feito pelas mãos de Deus, Ele saiu das entranhas de Deus. O momento da concepção de Maria foi o momento em que Deus esteve mais perto do ser humano, porque a minha Bíblia diz que Maria foi concebida por obra e graça do Espírito Santo, este mesmo Espírito Santo que eu creio que está em mim, e que você crê que está em ti, e que age na igreja, e que se manifesta na hora do culto, e que sustenta a sua igreja, e que faz a sua igreja testemunhar do amor de Jesus.
este mesmo Espírito, a Bíblia diz que o que estava no ventre de Maria foi gerado por ele. Então é como se o sobrenatural, o espiritual, tivesse agora um contato direto com o humano. Isso é grandioso. E foi este Jesus, este único filho, que ele deu para morrer na cruz por mim e por ti. E este Jesus maravilhoso possibilitou, abriu o caminho para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus por adoção, aleluia. Então hoje nós somos filhos de Deus. O meu nome e o teu nome está lá. E eu tenho que ter uma visão diferente, uma visão cósmica diferente do mundo. Quando eu vejo a marginalidade, a crueldade, a violência na rua, eu não posso fazer a mesma leitura que o homem comum faz. Eu tenho que clamar por essa gente. Eu tenho que pedir a Deus por essa gente. E tenho que fazer alguma coisa por essa gente. John Wesley disse em certa ocasião o seguinte: nunca se envergonhe de implorar pelos pobres. Neste caso, seja um mendigo inoportuno e não aceite um não como palavra final. Então, tudo que você puder fazer em favor de alguém, e esse amor que nós já experimentamos, esse amor que hoje eu poderia dizer, cada um de nós que está aqui, que já é um membro da igreja, que já é um filho de Deus pela fé em Jesus, que já tem o Espírito Santo, nós somos especialistas porque experimentamos este amor. Quem aqui já experimentou o amor de Deus na sua vida? Levante a sua mão. Oh glória! Oh glória! Então você agora tem que distribuir este amor. Distribuir este amor, que vai envolver alguma coisa sacrificial da sua vida. No livro de Efésios, capítulo 5, verso 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Oh, mas olha só, Deus trabalha conosco na máxima. Sede, pois, imitadores de Deus. Como que eu vou imitar a Deus? Ele diz, como filhos amados. E andai em amor. Mais uma vez a Bíblia está mostrando que este amor é alguma coisa que você faz em movimento. Assim como não existe amor sem doação, não existe amor estagnado. Não existe amor parado. Quem ama está sempre em movimento, em direção a alguém, para praticar alguma coisa boa em favor deste alguém, seja ele quem for, sem discriminação. Porque às vezes somos tendenciosos a deixar o nosso coração ir endurecendo, e eu não faço porque ele faz isso, eu não ajudo porque ele vai gastar com isso, eu não isso porque... E você vai perdendo a sensibilidade de perceber a desgraça em que estas pessoas estão, e o que o diabo está fazendo com a humanidade. Então a igreja precisa ter uma visão diferente do mundo em relação a este sofrimento. Geralmente somos críticos, eu sou um crítico muitas vezes. Olha, não podemos sair na rua de noite. Mas quem sabe a igreja tem uma parcela de culpa em relação a isso. Porque nós adentramos para uma igreja, para uma religião, pertencemos àquilo ali, é muito bom, é gostoso passar um final de semana, ouvir uma palavra abençoadora, edificar a nossa vida, engordar a nossa vida espiritual e consumirmos tudo durante a semana em casa. Às vezes com briga e desamor dentro do próprio lar, porque o diabo ele tem usado a seguinte estratégia: nós temos brigado e desamado as pessoas que mais deveriam ser amadas, que são as nossas próprias famílias. Então precisamos nos doar. E aí o texto lá de Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, sede depois imitadores como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo vos amou. Olha a máxima de Deus novamente. O desafio de Deus é que nós amemos as pessoas como Cristo nos amou. Eu gosto muito dessas coisas que acontecem na hora do louvor, na hora da empolgação na igreja, em que o povo está sendo treinado para dizer um para o outro, que na verdade é um treinamento, né? Eu digo para o irmão, eu te amo, mas quando você fala, eu te amo no amor de Jesus, cuidado, irmão. Porque você está dizendo o seguinte:
Na verdade, você está dizendo o seguinte: olha, eu te amo de tal maneira que se alguém quiser te matar, eu vou entrar na frente e o tiro vai pegar em mim. Porque foi o que Cristo fez. Segundo Efésios, o que Cristo fez? Ele se deu a si mesmo. Ele se entregou por mim, ele morreu no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. Então, quando você começa a pensar nessa dimensão e deste amor prático para com as pessoas, você vai fazer tudo para resgatar a vida e defender a vida de alguém que está perecendo sem Cristo e sem salvação. Então esse amor, ele é esperado com uma grande expectativa pelo mundo. Não são os políticos que vão resolver os problemas sociais do mundo. Não são as grandes empresas, não são os policiais em números multiplicados nas ruas que vão trazer segurança para a cidade. A Bíblia diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas é o povo de Deus. É o povo de Deus. Deus preserva as cidades, as vilas e qualquer submundo deste mundo. Deus preserva quando a sua igreja está de pé, está presente, está ativa, está atacando as trevas com uma coisa chamada amor. E é difícil, irmãos. Não é fácil. Tem hora que eu olho para algumas pessoas que a única coisa que eu gostaria de não vê-la. É impressionante. Tem dia que eu fico: puxa, como Deus pode aceitar tais pessoas, pessoas cruéis, pessoas violentas, pessoas que não se envolvem com nada de Deus. Deus tem me aliviado de alguma maneira. Por exemplo, tem dia que eu fico confuso com tanta religião que há no mundo. Penso, se eu não fosse crente hoje, qual igreja que eu ia escolher para eu entrar? Como é difícil entrar numa igreja, irmãos. Até para gente que já é crente, quando você vai na igreja de um outro, você tem dificuldade, porque há tanta coisa diferente que você custa se adaptar. Imagina o não crente. Mas eu descobri o seguinte, que na verdade só existem duas religiões no mundo. Só duas. Isso me aliviou assim, descansou um pouco a minha mente. Tem a que pertence a Deus e a que não pertence a Deus. Essas são as duas religiões que tem no mundo. Graças a Deus que nós pertencemos a Deus, amém, irmão? Nós pertencemos a Deus. Então o mundo está esperando a nossa manifestação, e com urgência. Há um gemido, há um clamor do mundo para com a igreja. A ardente expectação da criatura aguarda a manifestação de quem? Dos políticos, dos policiais, dos poderes constituídos. Não, a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Agora, filhos de Deus no plural, aqueles que foram comprados e pagos com o preço do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o crente tem que se manifestar. O mundo está esperando, e isso precisa ser urgente, porque o diabo está decepando vida. João 10,10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para dar vida. E hoje, irmãos, esta vida que Jesus dá é através da igreja, do povo dele. Do povo dele. O parâmetro desse exercício de amor é o próprio Cristo. Ele se deu a si mesmo. O sacrifício de Jesus não foi forçado pelo Pai. A Bíblia diz que ele deu-se a si mesmo em preço de redenção por todos nós. Ele deu-se em sacrifício por nós, em sacrifício ardente e suave. Impressionante que ele se deu em sacrifício, e este sacrifício agradou tanto ao Pai que chegou no céu como um cheiro suave. E o serviço que a igreja faz hoje, que é um serviço sacrificial também, se bem feito na fé e no amor, verdadeiro e prático, ele vai chegar ao céu como um cheiro suave, diante de Deus. Deus vai aceitar o exercício da igreja, Deus vai aceitar o sacrifício da igreja. Irmãos, não podemos querer viver toda a nossa vida cristã apenas nos abeberando das promessas de Deus para a nossa vida, porque o que Ele prometeu, Ele irá fazer por cada um de nós. A partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, Deus vai cumprir sobre a vida de cada um a promessa que Ele fez para cada um que lhe for fiel. Mas nós precisamos descobrir na Bíblia o que Deus mandou nós fazermos também. E uma das coisas que Ele pediu é que nós amássemos. E amássemos, deixa eu fazer aqui umas colocações para vocês assustadoras. Você vai amar pessoa,
você vai fazer alguma coisa para pessoas que nunca irão reconhecer que o que você fez por elas foi um ato de amor. Você vai praticar o teu amor sincero e cristão para algumas pessoas que nunca vão entender que o que você fez foi uma atitude de amor. Sabe por quê? Porque o diabo já massificou diante da humanidade que a igreja é obrigada a fazer. E como o mundo não conheceu o amor de Cristo, como nós conhecemos, ele não tem esta compreensão. A maioria não vai, nunca, sequer, voltar para agradecer. Não vai voltar. Muitos não vão se converter. E Jesus sabia disso quando ele viu as grandes multidões, pelas quais ele sentiu compaixão. Em loco ele chamou os discípulos para orar e pediu obreiros para pastorear aqueles rebanhos que estavam sem pastor. Mas Jesus de antemão já sabia que a maioria iria rejeitar a mensagem, e rejeitou. Mas nem por isso Jesus deixou de colocar lá os pastores, os ministros, para ministrar as verdades divinas. Por quê? Porque lá em Isaías, capítulo 61, já estava dito o seguinte, que Jesus viria anunciar o ano aceitável do Senhor, mas também o dia da vingança do nosso Deus. A igreja prega a justiça e o amor, mostra o caminho que conduz ao céu, mas também mostra o perigo que há à frente, para que o mundo não, no dia do juízo, não chegue lá e diz: não me falaram de Cristo, nós não sabíamos. Parece que isso não tem a ver com o espiritual, irmãos, mas tem. Em Mateus 25 mostra que no dia da eternidade, no dia final, Cristo vai reunir diante dele todas as raças, tribos e nações. Ninguém vai ficar de fora, ninguém vai se escapar, e ele vai dividir em dois grupos. E aí, se eu errar, que os teólogos me perdoem, mas eu prefiro ir por essa linha. Olha só, ele vai colocar dois grupos. Eu imagino que o grupo da esquerda vai ser muito maior, multiplicadas vezes maior. Não que Deus quisesse nem nós, mas esse é o curso natural, pelo que se percebe até hoje mundialmente falando, porque apenas 10% da população mundial está acessível a ouvir, a parar para ouvir o Evangelho. Para parar, para ouvir, não significa ainda converter. E Jesus então vai se dirigir àquele pequeno grupo que está à sua direita e vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eles vão ficar perplexos. Mas como nós merecemos isto, Senhor? Sim, merece sim. Por quê, Senhor? Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava hospitalizado, vocês foram me visitar. Quando eu estava na prisão, vocês foram lá para ajudar a me libertar. Aí ele: não, Senhor, nós nunca fizemos isso para o Senhor, não. Como foi? Não, mas quando vocês fizeram para qualquer uma outra pessoa, vocês fizeram para mim. Então entrem. Então veja como que o aparentemente social, o aparentemente material, tem a ver com o espiritual, sim, irmãos. E ele vai se dirigir ao grupo que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E eles vão ficar perplexos também: mas como que não conhece? Ele vai dizer: não, porque, olha só, eu fiquei faminto, vocês não me deram comida. Eu estava com sede, vocês não me descedentaram. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Eu estava no hospital, vocês não foram me visitar. Eu estava na prisão, vocês não foram lá também. Mas quando fizemos isto, Senhor? Quando vocês não fizeram isso às outras pessoas. É que às vezes nós fazemos dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. O crente não tem isso mais. Quando nos convertemos, tudo nosso é espiritual. Tudo é de Deus, tudo é para Deus, e glorificado é o nome deste grande Deus que não erra. Ele não erra. Mas eu queria dizer para você também, que Deus te dá a capacidade para você praticar esse amor. Não fique assustado. Porque você pode estar pensando: puxa vida, pastor, você está exigindo demais. Como é que eu vou praticar esse amor? Eu não tenho nada. Deixa eu dizer para você um negócio. Todos nós temos alguma coisa que podemos fazer por alguém. Todos.
Porém, nenhum de nós pode fazer tudo que o mundo precisa que seja feito. Por isso há no Ministério Pão Vivo um lema que diz o seguinte: não podemos fazer tudo, mas nunca deixaremos de fazer o que podemos. Porque na verdade Deus vai cobrar de ti o que você podia ter feito e não fez. Porque o que você não podia, Ele não vai cobrar, porque sabe que você não podia. Mas o que você pode, não faz. Uma outra coisa que a palavra de Deus nos concita é para não cairmos no perigo de só fazermos o que os outros mandarem. Então, por exemplo, eu só vou fazer esse trabalho, seja qual for o trabalho, se a igreja tiver um projeto escrito, alinhado, aprovado na Assembleia, dito pelo apóstolo, dito pelo pastor, dito pelos seus auxiliares, então vamos fazer. Mas e se eles não fizerem? Se não houver um projeto elaborado? Como vai ser a vida do crente? Ouvi certo pastor, certa ocasião, pregando, e ele dizia o seguinte, que a vida do crente é como um ovo. O ovo tem uma vida completa, independendo do outro ovo. Então, cada um de nós tem que ser um crente completo, independente de qualquer outro. Nós somos instruídos a vivermos em comunhão, para aprendermos a prestar conta sozinhos. Porque no dia do juízo, por mais que o apóstolo me ame, ele não vai poder me defender lá. E nem eu poderei fazê-lo, por mais que ele fez por mim. Eu vou chegar, não, senhor, olha esse aí, ó, ele me ajudou no meu projeto, ele era meu amigo, ele deixava eu pregar na igreja dele, olha, ó. Não tem isso. Da mesma forma para o exercício da obra de Deus. Você quer ver um apóstolo se alegrar, um pastor se alegrar, um missionário se alegrar? É quando chega um membro, fala assim, pastor, apóstolo, olha só, queria que você orasse por uma família que eu estou abençoando, uma família que eu estou ajudando lá, que Deus falou comigo e eu estou abençoando aquela família, me ajude a oração. Chega outro membro da igreja, fala a mesma coisa, chega outro, fala que está fazendo uma outra coisa. Aí a igreja do Senhor entendeu que ela independe de um projeto para que cada um seja crente que esteja dentro do caminho, fazendo a vontade de Deus. A maior dificuldade de um apóstolo, de um profeta, de um pastor, de um missionário, é colocar cada membro da sua igreja no centro da vontade de Deus, e é isso que vai ser avaliado no dia do juízo eterno, com relação aos ministérios pastorais. Nosso ministério não vai ser avaliado pelo número de carros que está no estacionamento, nem pelo tamanho do nosso templo, mas vai ser avaliado o seguinte: se Deus nos capacitou, se nós como homens de Deus fomos usados por Ele e conseguimos colocar cada filho de Deus no caminho para fazer a vontade dEle. Estamos indo para o final. Deus nos deu uma qualidade sine qua non, sem igual, que ninguém mais tem: o Espírito Santo de Deus, que capacita do mais simples membro desta igreja ao mais ousado a fazer a obra de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus, então nunca diz, para mim é impossível. Não, tudo é possível ao que crê. Não importa o seu nível social, não importa o seu conhecimento intelectual, mas também esse amor é oportunizado. Todos temos a oportunidade, Deus não exclui ninguém, Ele é oportunizado, e esta é a minha vez. Desculpe eu usar essa é uma ousadia, na verdade. Agora eu estou com tudo, sabe? Porque é este o tempo que o Espírito de Deus está me usando para fazer a obra dele, amém, irmão? É o tempo que Deus também está te usando, porque é o teu tempo, não é o tempo de outro. Não espere outro fazer, ninguém fará o que você faria, sabia disso? O que é para você fazer, se você não fizer, ficará por fazer. Então esse é o seu tempo. O tempo de Deus é hoje. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Eu li esse texto várias vezes em Hebreus, para os não crentes. Depois descobri que esse texto é para os hebreus, é para os filhos de Deus. Então, se hoje ouvirdes esta voz, não endureçais os vossos corações, porque vai chegar um dia em que eu não vou poder subir mais nesse tablado aqui. Eu não vou conseguir vir nessa igreja. Eu não vou conseguir abordar uma pessoa para falar de Jesus.
Deixa eu dizer uma coisa que eu não estou preocupado, quer ver? Eu não estou preocupado com as próximas gerações, sabe por quê? Porque para evangelizar as próximas gerações, Deus vai levantar outros profetas, Deus vai levantar outras igrejas, outros apóstolos, outros profetas, Deus vai levantar, mas para esse tempo sou eu e você. Aleluia, glória a Deus. E finalmente, você deve aproveitar a oportunidade de praticar esse amor de verdade, para que você depois não lamente o tempo perdido. Como é triste o lamento de uma coisa que não tem mais como voltar atrás. Falei numa certa igreja há pouco tempo, uma senhora de 66 anos veio à frente chorando, dizendo: quando eu tinha 22 anos, Deus me chamou para uma obra missionária, num lugar muito longe, desafio grande, e eu não fui. O que eu posso fazer agora? Eu brinquei com ela assim: nada. A senhora não pode mais para os campos, a senhora não tem mais condição física de ir. E é um fato. Falei sorrindo com ela ali, mas era um fato. Ela não podia mais, 66 anos, cheia de problemas de saúde. Falei assim: mas a senhora, se foi chamada por Deus, enquanto a senhora estiver respirando, a senhora ainda pode fazer a obra de Deus. A senhora pode orar pela obra de Deus. A senhora pode dizimar fielmente na sua igreja, para que a sua igreja continue fazendo a obra de Deus. Então, enquanto estivermos vivos, respirando, nós podemos servir a Deus. Não precisamos lamentar o tempo perdido que não fizemos. Comecemos agora então, se não fizemos alguma coisa até agora que deveria ser feito, comecemos agora, e vamos até o último momento. A igreja precisa fazer isso. Eu desafio os irmãos a lembrarem o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Você sabe que a cidade de Sodoma foi uma cidade profundamente amada e preservada por Deus. Pastor, descobriu alguma coisa sobre Sodoma? E o senhor, que é um homem muito inteligente, só pode uma hora fazer um grande estudo aqui com a igreja sobre isso, porque a gente tem aquela ideia miserável de Sodoma, que era uma cidade podre, pecaminosa, e os pecados de sodomia. Eu já preguei muito sobre pecado de sodomia, depois descobri que era um engano, não existe pecado de sodomia. Pecado de sodomia é qualquer pecado. Recebeu esse apelido porque aconteceu em Sodoma, né? E Deus abençoou aquela cidade de tal maneira, meus irmãos, deu riqueza, deu fartura, deu tempo de folga para eles festejar. Voltando àquela coisa que eu falei, que Deus gosta de festa. Falei assim: olha, vocês têm tempo de ociosidade. A gente vê aquilo ali com maldade, um tempo para os vadios. Não, não é tempo, não. Deus dá a nós o tempo também para a gente festejar, em casa, com a família, passear, tirar férias, gozar, desfrutar. E é isso que ele deu lá para Sodoma. Ele colocou uma família missionária lá dentro, que é a família de Ló. E eles ficaram ali, criaram os filhos e ficaram muito tempo. E Deus foi preservando aquela cidade até a última gota. Mas aquele povo não quis, não reconheceu. Fez como o mundo estava quando Deus enviou Jesus aqui. Ninguém estava interessado, ninguém estava pedindo Jesus. Impressionante. Ninguém reconheceu Jesus quando veio. O mundo o desprezou. Fizeram dele como um João ninguém, essa é que é a verdade. Eu fui pregar num presídio e falei assim: hoje eu vou falar sobre o pior de todos os marginais, todos os bandidos que existiam nesse mundo. E eu fui citando as tragédias que se pensavam sobre este bandido, e no final disse que o nome dele era Jesus, e que ele estava ali entre os dois porque ele era o principal, só que ele estava ali representando a mim, como principal dos pecadores. E então o profeta Ezequiel, no capítulo 16, no verso 48 a 50, ele vai dizer: ah, Sodoma, poxa vida, Sodoma, como eu te amei, Sodoma, como eu cuidei de ti, Sodoma, como eu te dei riqueza, como eu te dei mesas fartas, como eu te dei dias de folgas, ociosidade, Sodoma. E olha só o que você fez, Sodoma. Você nunca estendeu a sua mão para os pobres e necessitados. Nunca, Sodoma, você estendeu a sua mão. Então, por isso, Sodoma, eu vou tirar você daqui. Vou tirar a ti e as tuas vizinhas. Então, uma das causas principais da destruição de Sodoma foi esquecer de praticar o amor para os que realmente necessitavam. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 15, versos 6, 7 e 8.
quando no meio de ti houver algum pobre, dentre teus irmãos, em qualquer das tuas cidades da terra que o Senhor teu Deus te dá, e essa aqui é a cidade de vocês, que o Senhor Deus deu a vocês, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão a teu irmão pobre. Deuteronômio 15, 7 a 8. Provérbios 31, 8 e 9. Não fecharás a boca, se puderes contribuir para ajudar os que não sabem ou não têm meios de se defenderem. Não te cales, deves interferir sempre a favor dos necessitados, exigindo que lhes faça justiça. Deus está falando isso para o povo dele. Esse deve ser o posicionamento do povo de Deus, num tempo de crise como esse que estamos vivendo. Muita crise, muita necessidade. O pastor orou aqui pelos chefes de família que estão desempregados. Meus irmãos, vocês sabem o que é essa quantidade de desemprego em nossa nação? É uma fábrica dioturna produzindo homens revoltados, abatidos, humilhados diante de suas famílias, vendo seus filhos sem esperança, desesperados, as mulheres se sentindo inseguras, porque uma esposa, quando vê o marido desempregado, ela fica insegura, ela treme, porque uma mulher que não tem essa segurança para ela, é um desacerto na vida. Não é fácil. Então a igreja do Senhor tem que se aprumar. E eu não sei porque Deus me trouxe aqui hoje, mas lá no fundo eu sei, sabe, irmãos? Porque quando eu cheguei aqui eu senti uma força tão grande, um poder tão gostoso aqui, que eu acho que Deus me trouxe aqui para eu sair daqui mais fortalecido. E os irmãos que são evidentemente excelentes para entender a palavra de Deus, e entender que Deus trouxe mais uma vitamina para os irmãos aqui hoje espiritual, para que essa igreja marche firme, sem medo. Os irmãos estão no caminho, os irmãos são do caminho, amém, irmãos? Então juntos nós vamos ajudar. Nós não vamos resolver todos os problemas, mas tudo que pudermos fazer, em nome do Senhor Jesus, nós vamos fazer, amém, irmãos? Então Deus seja louvado, e eu passo a palavra ao apóstolo, para a glória do Senhor. Deus seja louvado. Deus